Olá! Nesta sexta-feira, 29 de outubro, eu vou conversar com você sobre a cara de pau do Augusto Aras, Procurador-Geral da República. O covardão do Bolsonaro se escondendo de ser criticado no encontro do clima, né? E outras mumunhas mais. O Roberto Jefferson dizendo que o Bolsonaro não dá bola para os ex-amigos e os abandona. Olha, que novidade, igualzinho ao Lula nisso aí, né? E vou falar também, né, das despesas das hidrelétricas, a eletricidade custando uma fortuna, e da rachadinha do Alcolumbre, 2 milhões de reais, o ex-presidente do Senado passando a mão em 6 funcionárias que contaram isso, e a situação dele, segundo eu li na notícia, está pior do que a do Flávio Bolsonaro. Mas vamos começar pelo Aras, né? Os componentes oposicionistas da Comissão Parlamentar de Inquérito da Covid no Senado foram levar a Augusto Aras, né, as conclusões do relatório do Renan Calheiros. E aí ele, imediatamente, a notícia do dia, imediatamente ele abriu um inquérito preliminar. O inquérito preliminar é a chance que o Augusto Aras tem de fugir de uma cobrança que ele não fez nada, ele fez um inquérito preliminar, e não fazer nada. Entendeu a malandragem do cara? Pois então, sabe quantos inquéritos preliminares ele já abriu contra Bolsonaro, que o colocou 2 vezes na Procuradoria e que ele acha que vai colocar no Supremo Tribunal Federal? 92! É o 92º inquérito preliminar que não vai dar em nada. Mas, olha, o Alexandre de Moraes disse que a justiça não é tola, lá no Tribunal Superior Eleitoral. Mas o Augusto Aras acha que os senadores são. E o Omar Aziz, que é o presidente da comissão, viu dizendo: aqui não tem nenhum tonto não, hein? Aqui não tem nenhum mané não, hein? Vai ter que provar isso com o Aras, porque o Aras os está fazendo de bestas pela 92ª vez. Bom, isso é pouco diante da tramóia do Centrão em criar um cargo de senador vitalício para ex-presidentes. Bom, ex-presidentes vivos, nós temos aí, temos o Sarney, o Collor, o Lula, a Dilma, o Temer e o Jair Bolsonaro, que é um ex-presidente no cargo, né? E essa senatoria vitalícia é feita para garantir foro privilegiado para ele quando terminar o mandato. Então, primeiro, esse título é um título que reconhece a derrota antes da eleição sequer ter as chapas registradas, né? Vamos esperar para ver o que é que acontece com isso. Isso é um ridículo, uma confissão de fracasso e também a afirmação de que a minha colega Eliane Cantanhede escreveu muito bem no Estadão hoje, que o Arthur Lira é realmente um cara a serviço do Bolsonaro e do Centrão. Pois então, eu não me lembro mais quem foi, mas um dos inscritos meus aqui no canal do José Neumann Pinto no YouTube lembrou que o Arthur Lira é um instrumento do Bolsonaro, né? Não deixa de ser, né? Agora, eu não posso usar muito esse tipo de coisa, que eu termino me confundindo. Sabe que eu me confundi de dizer que era chapa que foi anistiada lá no Tribunal Superior Eleitoral, era Bolsonaro e Moro, pelo amor de Deus, Bolsonaro e Mourão. Me desculpe, muita gente me advertiu sobre isso. Eu cheguei a corrigir na parte escrita do comentário de ontem, mas eu falei, é uma bobagem, né? Desculpem essa mancada. Aquilo que o Freud chamava de lapsus linguae, né? Uma falha da língua, uma das manifestações da psicopatologia da vida cotidiana, um dos livros dele em que ele mostra que escreve bem para burro, o Sigmund Freud, né? Pois bem, o Bolsonaro
está no lugar em que o Nero incendiou, né? Roma! O Bolsonaro foi para Roma, se encontrou com o presidente da Itália, se reúne com o G20, mas de lá não foi para Glasgow, na Escócia. Até porque ele gosta de tubaína, ele não gosta de uísque escocês, né? Mas o general Mourão, a quem eu me referi agora há pouco, deu a justificativa. Ele vai lá para aquele 26 COP, lá, o COP 26, Comitê do Clima lá, né, da ONU, para tomar pedrada? É a velha covardia de que eu falei no começo, né? E de lá de Roma, onde ele está, ele vai para uma aldeia vêneta, né? Chamada Anguillara Veneta, perto de Pádua. Pádua é uma cidade importante da Itália. Até hoje há uma dúvida. Santo Antônio, que nasceu em Lisboa e viveu em Pádua, é Santo Antônio de Lisboa ou de Pádua? Seja o que for, ele é de Lisboa e é de Pádua. O Bolsonaro não é muito popular lá na terra de Santo Antônio de Pádua, não, viu? Lá em Pádua meteram o pau nesse título que deram de cidadão honorário da cidade de Anguillara Veneta. Eu fui lá na Wikipédia e descobri que a cidade tem 4.739 habitantes espalhados em 21 quilômetros quadrados. Isso aí dá, o Iraúna tem acho que 30 mil habitantes, então dá 30 dividido por 4, né? A comparação com a minha pequena cidade onde eu nasci. Lá nasceram os ancestrais do Bolsonaro. E ele tem razão de ir lá receber a homenagem. Agora, essa ida dele a Anguillara, em vez de ir para o comitê lá do clima, né, é uma demonstração de que ele acha que o mundo é aquela aldeia. Até porque eu não sei, não conheço a aldeia, ela é muito pouco importante, é muito pequena, mas de repente tem lá um bom grupo de fascistas, né, que conseguem, com saudade lá do Mussolini, dar esse título para o Bolsonaro. De qualquer maneira, ele é covarde mesmo e fugiu das pedradas, segundo o Mourão é que disse, não fui eu que disse não, né? Isso acontece no dia em que o relatório do Observatório Climático da Organização das Nações Unidas divulgou que enquanto o mundo, os países ricos do mundo, apesar da sua grande resistência em querer enfrentar aquela economia do carbono zero, baixaram em 7% as emissões de gás carbônico, né? Monóxido de carbono. Enquanto isso, no mesmo período, um ano, o Brasil aumentou 6,5% com as queimadas na Amazônia, no Pantanal, no Cerrado, e isso destrói completamente qualquer tipo de discurso que o Joaquim Leite, que é o ministro do Meio Ambiente, que foi para Glasgow representar o Bolsonaro, vai ter lá. Então o Bolsonaro se livrou de ter que explicar isso. Deve ter levado isso em conta, né? E lá da Itália ele ficou sabendo que o seu companheiro de luta, o Roberto Jefferson, deu uma entrevista dizendo que o Bolsonaro não recolhe os seus feridos e se distancia de todos eles. É mais ou menos uma advertência que o Zé Disseu fez para o Lula, dizendo que o Lula não podia continuar deixando insepultos ex-amigos que ele, digamos, de certa forma, dos quais ele teve que se livrar para não ser envolvido nas denúncias de corrupção, das propinas, dos propinodutos, das empreiteiras corrupteiras, né? O Brasil do Bolsonaro já vem de longe com alguns problemas trágicos, né? Hoje, ou seja, nesta sexta-feira, terminando a semana, a Sociedade Brasileira de Pediatria comunicou que 44,6% das crianças de 0 a 6 anos que morrem antes do parto, logo depois do parto, até os 6 anos, poderiam ter sido evitadas. É igualzinho ao caso da Covid, né, que o Bolsonaro ele colaborou com o grande número de mortos, 600 e tantos mil, exatamente porque as mortes poderiam ser evitadas e ele impediu que isso acontecesse com uma administração negacionista e negacionista. Foi uma luta muito grande para ter as vacinas e continua falando
tratamento precoce, etc, etc, né? Uma auditoria feita nas hidrelétricas do Brasil está meio que desmascarando esse pretexto que o Bolsonaro dá para uma eventual crise energética, um apagão, qualquer coisa do gênero, né? Que está sendo evitada pelas chuvas aí, que estão aí recentemente caindo aqui no Sudeste, né? No Brasil em geral, né? Mas olha, essa auditoria descobriu que durante os governos Temer e Bolsonaro, a má gestão das hidrelétricas levou a um prejuízo ao contribuinte, ao pagador de impostos, de 5 bilhões e 200 milhões de reais entre 2017 e 2020. Isso representou 5% de aumento na conta. Só Belo Monte, a pérola da coroa das hidrelétricas estatais brasileiras, obrigou a outras usinas fornecerem 2 bilhões e 300 milhões de reais na época em que estavam sendo montadas as suas turbinas, né? A respeito da tática do Bolsonaro na substituição da Bolsa Família pelo tal do Auxílio Brasil, que a Bolsa Família acabou, ficou o legado lá do PT, eu sempre combati, mas hoje reconheço que era um programa necessário, e agora acabou, não tem como substituir porque eles não sabem o que fazer com o orçamento, estão furando o teto para isso, mas até agora eles estão usando mesmo os pobres como álibi. É um belo título do artigo do Fernando Gabeira, lá no jornal O Estado de São Paulo, naquele espaço em que eu publiquei quarta-feira um artigo sobre o neoliberalismo selvagem de Guedes e Bolsonaro. A revista Veja denunciou, na edição que está saindo hoje nas bancas, que Davi Alcolumbre, o ex-presidente do Senado, eleito para derrotar o Renan Calheiros, pelo Onyx Lorenzoni, que na época era o chefão lá dos ministérios próximos ao Bolsonaro, fez rachadinha. Ele está sendo denunciado por rachadinha por 6 funcionários do gabinete dele, que não viram um centavo do dinheiro que ganharam e depositaram tudo na conta dele. Ou seja, segundo as notícias que eu li, ele pode ter problemas mais graves do que o seu inspirador, Flávio Bolsonaro. Vai ver, foi o Flávio que ensinou para ele a fazer o golpe, mas não deu o pulo do gato, né? Hoje eu tenho a comemorar aqui com vocês meu amigo, meu ídolo, desde a minha adolescência em Campina Grande. Eu o lia no Última Hora, depois passei a lê-lo no Globo, na Folha, Rui Castro. Rui Castro eu ganhei um prêmio na Academia Brasileira de melhor livro de 2004. O meu livro é O Silêncio do Delator. Isso sem concorrer com ninguém e tal. E foi a primeira vez que um romance ganhou aquele prêmio. Agora, o Rui Castro ganhou o grande prêmio da Academia Brasileira de Letras, o Prêmio Machado de Assis, que é o fundador da Academia, pelo conjunto de sua obra. Merece. As colunas do Rui Castro são brilhantes, às vezes até ele faz incursões brilhantes também aqui na política, mas normalmente música popular, bossa nova. Eu aconselho a aproveitar o prêmio para reler ou ler alguns dos livros dele. Ele está sempre lançando livro aí, né? Antes de terminar, eu termino já, eu prometo a você que eu já tomei muito seu tempo, quero concordar com o craque Neto. Vi muito o Neto jogar no Pacaembu, pelo Corinthians. Vi quando ele jogava no Guarani e o Corinthians era freguês, daí que o Corinthians o comprou e ele virou um corintiano fanático, um grande ídolo do Corinthians. Dizer uma coisa certa, ele agora é comentarista na TV e ele comentou que o Flamengo perdeu na quarta-feira para o Dragão, o Atlético Paranaense, por soberba. Esta é a palavra. O Neto escolheu a palavra certa. A palavra certa estará também presente na entrevista que eu porei no ar amanhã, a 13h, com o ex-ministro da Fazenda, Maílson da Nóbrega, sobre temas atualíssimos. A PEC dos precatórios, a inflação de volta aos 2 dígitos e por aí. O Maílson deu uma entrevista brilhante na Globo News e eu logo o convidei. E a entrevista está espetacular, você não pode perder. No domingo, a 13h, eu vou reproduzir uma conversa
com o artista plástico Juiz Geraldo Dolino, que me mandou por WhatsApp uma foto de um cartaz de uma exposição dele em Atenas, a capital grega da democracia, da república, né? A terra de Platão, exposta nos pontos de ônibus, um cartaz com a reprodução de uma obra dele. O Dolino já me deu a honra de fazer um quadro a respeito do Solos do Silêncio, que foi o meu livro de poesia reunida e que eu exibo com muito orgulho na sala de jantar. Conversaremos sobre Bienal de São Paulo, sobre as coisas todas das artes que estão movimentando o meu amigo Dolino. Eu vou ficando por aqui, direto ao assunto. Em pé, e só a verdade salvará as nossas almas, as nossas vidas, os nossos bebês e a nossa pátria.